Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 27 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está enfrentando uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,17%, com cada unidade cotada nesse instante em aproximadamente 85.900 dólares. Ou seja, o Bitcoin está tentando ali se manter na faixa dos 86 mil, mas tem sido algo difícil pelos motivos que a gente vai debater ao longo do episódio de hoje. De qualquer forma, essa queda não é algo exclusivo do BTC. O Ether também está tendo uma queda de aproximadamente 3,2% ao longo desse último dia, com cada unidade em 1.990 dólares nesse momento. Ou seja, o Ether também está lutando para tentar manter os 2.000 dólares e não está conseguindo. De novo, todo o mercado cripto está tendo uma desvalorização ao longo dessas últimas 24 horas. XRP caindo 5%, a Solana caindo 4,5%, Dogecoin caindo 5%, Cardano caindo 4%, Chainlink caindo quase 2%. É claro que existem algumas criptos que conseguem valorizar mesmo com esse momento de queda. Toncoin, por exemplo, está com uma valorização de 7% nas últimas 24 horas. Tron está com uma valorização de 2% ao longo das últimas 24 horas, só que não é o normal. O mercado, nesse momento, está em queda. E não só o mercado de cripto. Se a gente olhar o S&P 500, por exemplo, o mercado ele já abriu há cerca de meia hora, o S&P 500 já está também com uma queda de 0,2%. E isso porque as condições macroeconômicas que estavam mais calmas, estavam um pouco apaziguadas ao longo desses últimos dias, voltaram a aquecer, voltaram a se deteriorar. O Trump anunciou no dia de ontem que vai entrar em vigor a questão das tarifas, das taxas de importação de veículos, autopeças e caminhões. Inclusive, os veículos completos já começam a ser taxados a partir do dia 2 de abril, ou seja, já é logo ali. E isso acaba afetando diretamente alguns grandes aliados dos Estados Unidos, como o Canadá, como o México, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, que são os países que mais exportam veículos para os Estados Unidos. Vai ser uma taxa de 25%. Então, naturalmente, a Trade War voltando com tudo, voltando a debater bastante sobre a questão de Trade War, é normal que as condições macroeconômicas se deteriorem e os investidores retirem dinheiro, retirem um capital de capitais de risco, de investimentos de risco, investimentos de renda variável e levem para um lugar de renda fixa ou até mesmo liquidez nesse momento para tentar entender o que vai acontecer no mercado. Inclusive, nos ETFs dos Estados Unidos, no dia de ontem, a gente teve inflow. A gente teve uma entrada de 948 BTC, com o da BlackRock liderando com uma entrada com saldo positivo de 1.241. Eu acho improvável que no dia de hoje a gente veja um novo inflow, justamente por causa disso. As condições macroeconômicas se deterioraram, então eu acho improvável que ao longo do dia de hoje a gente tenha um saldo positivo no ETF de Bitcoin Spot. Mas naturalmente a gente só vai saber se isso realmente vai se concretizar amanhã e a gente vai trazer aqui para vocês no episódio do Giro Bitcoin. Se no ETF de Bitcoin Spot, no último dia 26 de março, no dia de ontem, a gente teve inflow, o mesmo a gente não pode falar do ETF de ETH Spot, que não tem conseguido reagir. Tem sido outflow atrás de outflow. E no dia de ontem foi um outflow de 2.856 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 5,9 milhões de dólares. Já faz bastante tempo que a gente teve um inflow e estamos aí numa sequência negativa bastante longa. Mas, enquanto os investidores pequenos, enquanto as sardinhas, que nem a gente costuma chamar no mercado, estão em pânico, as baleias ignoram, os grandes investidores ignoram e continuam aumentando a sua quantidade de Bitcoin e principalmente retirando das exchanges, retirando das corretoras e levando para a autocustódia. E quem está afirmando isso é um relatório da Sentiment, que é uma empresa de inteligência, de análise de on-chain. Ou seja, eles fazem análise em cima da blockchain do Bitcoin e de diversas outras criptomoedas. Mas nesse caso aqui, foi da blockchain do Bitcoin.
Abre aspas, a proporção de oferta de Bitcoin nas corretoras caiu oficialmente para 7,53%, a menor desde 20 de fevereiro de 2018. O marco de 7 anos reflete uma tendência contínua de investidores do principal ativo de criptomoedas se sentindo confortáveis em holding para o longo prazo, independente da volatilidade e flutuações de preço de curto prazo. Fecha aspas. O que eles estão querendo dizer aqui é que os grandes investidores estão aproveitando essa queda do mercado para acumular mais e a faixa de preço atual está confortável para acumular pensando no longo prazo, não pensando em uma realização no curto prazo, que é uma excelente notícia para o mercado. Afinal de contas, quando essa confiança volta a aumentar, a gente costuma ver a oferta de Bitcoin reduzindo muito, o que acaba auxiliando ou na manutenção de preço, dependendo das condições macroeconômicas, ou numa eventual valorização do preço do principal criptoativo do mercado. E a gente sabe que quando o Bitcoin valoriza, ele costuma puxar a locomotiva das outras criptomoedas ou não. É claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer, porque performance passada não garante rendimento futuro, mas acaba sendo uma tendência, acaba sendo um prognóstico. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando do concorrente do YouTube, o Rumble. Recentemente eles foram aportados, eles foram investidos pela Tether. E agora o Rumble está lançando uma carteira USDT para pagamentos a criadores. Na época, o anúncio da Tether aportando no Rumble, os valores ficaram em 775 milhões de dólares. Isso foi no final de 2024. E agora essa carteira visa fazer um pagamento rápido aos criadores em USDT. Vale ressaltar que atualmente o Rumble enfrenta problemas jurídicos no Brasil, porque eles estão travando uma batalha com o Supremo. Nem sei se atualmente está acessível do Brasil, até acredito que não, acessível sem VPN, né, no caso. Mas, de qualquer forma, excelente notícia, afinal de contas, é um dos principais concorrentes do YouTube no mundo. É uma empresa que tem lutado, teoricamente, por liberdade de expressão e agora está com mais essa opção de pagamento em criptomoeda, o que é algo excelente para os criadores. Afinal de contas, você consegue também se desvincular do sistema bancário de uma forma geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre uma das principais criptomoedas do mercado, o token XRP, emitido pela Ripple, que nesse instante está na 4ª posição em capitalização de mercado, né? Com essa queda voltou a perder a 3ª posição justamente para o Tether, justamente para o USDT. Existem diversos pedidos de aprovação de um ETF de XRP Spot nos Estados Unidos. E agora a SEC mudou bastante a mentalidade deles com essa mudança de administração federal. A gente já viu isso em diversos casos. A SEC está abrindo mão de diversos processos que estava movendo contra alguns players da indústria cripto, e inclusive envolvendo a XRP, eles abriram mão de recorrer em um processo envolvendo a pre-sale, a venda inicial da XRP lá em 2020. E com isso, com esse avanço positivo para a Ripple, envolvendo o processo RippleSec, o otimismo em torno da aprovação de um ETF de XRP Spot está crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, no mercado de apostas, na casa de apostas descentralizadas Polymarket, nesse momento, está em cerca de 86% a chance de aprovação de um ETF de XRP Spot ao longo do ano de 2025. Com isso, o mercado está dando quase como certa para esse ano a aprovação de 3 novos ETFs em específico. ETF de XRP Spot, ETF de Solana Spot e ETF de Litecoin Spot. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Mas o mercado está bastante confiante que a gente vai ter a aprovação de pelo menos esses 3 ETFs ao longo desse ano. E eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo se você acha que ao longo desse ano a gente vai ter a aprovação desses ETFs ou não. Para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil. A Receita Federal declarou durante um painel sobre a Decrypto no webinário de ativos digitais promovido pelo portal Block News com o Cantarino Brasileiro que nunca vai invadir a privacidade do usuário e pedir a hash ou endereço público de qualquer wallet de Bitcoin ou criptomoedas. Nunca, jamais vamos pedir hash de transações ou endereço público de wallet de nenhum usuário. Eles falaram que o que eles querem são informações fiscais, para saber se a origem é declarada, se a origem é condizente com aquele valor, etc, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, essa declaração parece querer
acalmar de uma maneira geral os investidores de criptomoeda, especialmente agora, nesse período de declaração de imposto de renda, né, da declaração do ajuste anual do imposto de renda. A gente sabe que não necessariamente a gente consegue acreditar em tudo que vem por parte de autarquias governamentais, mas, de qualquer maneira, é uma sinalização positiva para o mercado. Assim como também é uma sinalização positiva para o mercado, recentemente o chefe do gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin, conversou sobre a possibilidade de criar uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. E olha que interessante, ele falou: debater com rigor a constituição de uma reserva soberana de valor de Bitcoin é de interesse público e será determinante para a nossa prosperidade. Afinal, o Bitcoin é o ouro digital, o ouro da internet. É uma tecnologia que permite transmitir riqueza de uma ponta a outra do planeta com agilidade e armazenar os frutos do nosso trabalho de maneira eficiente e segura. Vale ressaltar que já existem alguns projetos de lei, não digo nem tramitando, mas que foram propostos já na Câmara Brasileira sobre essa criação da reserva estratégica. E o principal deles é, inclusive, o do deputado federal Eros Biondini, do PL, Minas Gerais, ou seja, da oposição, que revelou que a proposta de criação de uma reserva estratégica no Bitcoin no Brasil vem avançando e já conta com o apoio de diversos deputados na Câmara. Então, o setor de criptomoedas, o mercado, a nossa indústria, a nossa criptoindústria, está começando a ganhar relevância no legislativo brasileiro, o que é algo muito importante. Eu, particularmente, não acredito que o governo Lula venha a aprovar uma reserva estratégica de Bitcoin, mas, de qualquer maneira, só o fato do chefe de gabinete, do vice-presidente do Brasil, estar conversando sobre esse tema, dando declarações públicas sobre esse tema, é algo muito importante. A gente deixou de ser, para a imprensa, para a mídia, para os políticos, aquele dinheiro de banco imobiliário que não valia nada, ou que quando valia era dinheiro utilizado para crimes. A gente passou a ser, de fato, uma grande alternativa de investimento. Algo extremamente importante, extremamente relevante para a indústria de uma forma geral. De novo, acredito que esse projeto vá ser aprovado, especialmente durante essa administração federal atual? Não acredito. Mas, de qualquer maneira, só o fato disso estar sendo debatido é algo muito importante. E você já sabe, chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, está escutando a gente por algum streaming, como Spotify, como Deezer, se inscreve aqui no podcast, passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso projeto a ser entregue para cada vez mais pessoas. Chegamos hoje no episódio número 100, no formato de vídeo, e é graças ao seu apoio, é graças à sua ajuda que a gente está conseguindo chegar nessa marca. Então, por favor, ajuda aqui o Giro Bitcoin compartilhando, dando seu like, seguindo a gente, porque vamos seguir por mais 100 episódios. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!